Na vida, todos enfrentamos desafios e momentos difíceis. É natural sentir-se sobrecarregado pelas preocupações e pelo estresse da vida cotidiana. Pode ser uma doença, problemas financeiros, dificuldades nos relacionamentos ou qualquer outra coisa que nos cause ansiedade e medo. Mas hoje quero convidá-los a refletir sobre algo que pode transformar completamente a nossa maneira de enfrentar esses problemas: a confiança em Deus. A Bíblia nos ensina repetidamente que não devemos nos preocupar, mas que devemos confiar em Deus e em seu plano para as nossas vidas. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, nos é dito: não se preocupem com nada, antes orem e peçam a Deus tudo o que precisarem e sejam agradecidos. Assim, Deus lhes dará a sua paz, que é maior do que tudo o que o homem pode entender. E essa paz guardará os seus corações e os seus pensamentos por meio de Cristo Jesus. Neste vídeo, vamos explorar profundamente como podemos aplicar esse ensinamento à nossa vida diária. Falaremos sobre o que realmente significa confiar em Deus, como podemos fortalecer a nossa fé e como essa confiança pode mudar a nossa perspectiva e a nossa vida. Vamos abordar isso em várias partes, cada uma delas projetada para nos ajudar a aprofundar nossa compreensão prática da confiança em Deus. Portanto, se alguma vez você sentiu que o peso do mundo está sobre os seus ombros, ou se está passando por um momento difícil e não sabe como seguir em frente, este vídeo é para você. Espero que, ao final desta jornada juntos, você se sinta mais inspirado e fortalecido, e que encontre uma nova maneira de enxergar os seus problemas e preocupações. Para começar, falemos sobre o que realmente significa confiar em Deus. A confiança em Deus não é apenas uma ideia abstrata ou uma frase bonita que dizemos para nos sentirmos melhor. É um relacionamento profundo e pessoal com o Criador do Universo, um relacionamento que se baseia na fé e na certeza de que Ele tem o controle de nossas vidas e que o seu plano para nós é bom. Imagine que você está em um barco no meio de uma tempestade. As ondas são enormes, o vento sopra com força e o barco balança de um lado para o outro. Nesse momento você tem duas opções. Pode entrar em pânico, preocupar-se e tentar controlar algo que está fora do seu alcance, ou pode confiar no capitão do barco, que tem a experiência e o conhecimento para levá-lo em segurança ao porto. Confiar em Deus é como confiar nesse capitão. É saber que, apesar das tempestades da vida, Deus está no leme e sabe exatamente o que está fazendo. Nem sempre entendemos por que certas coisas acontecem, e pode ser que nem sempre vejamos a luz no fim do túnel, mas podemos ter a certeza de que Deus está conosco e que Ele tem um propósito para cada situação. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que enfrentaram grandes desafios, mas escolheram confiar em Deus. Pensemos em Moisés, que liderou os israelitas pelo deserto, ou em Davi, que enfrentou o gigante Golias com nada mais do que uma funda e sua fé em Deus. Esses relatos nos mostram que quando confiamos em Deus, Ele nos dá a força e a coragem para superar qualquer obstáculo. Mas como podemos desenvolver essa confiança em Deus na nossa própria vida? É aqui que entra em ação a fé. A fé não é apenas acreditar que Deus existe, mas também confiar em seu caráter e em suas promessas. É acreditar que Ele é bom, que nos ama e que tem um plano perfeito para nós, mesmo quando as coisas não fazem sentido a partir da nossa perspectiva. Um bom ponto de partida é a oração. A oração não é apenas pedir coisas a Deus, mas também passar tempo com Ele, ouvindo sua voz e permitindo que Ele fale ao nosso coração. Por meio da oração, podemos entregar nossas preocupações e ansiedades a Deus e receber a sua paz em troca. Outro aspecto importante é ler e meditar na Bíblia. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria e consolo. Quando mergulhamos nas Escrituras, encontramos promessas que nos lembram que não estamos sozinhos, que Deus está conosco
e que Ele tem o controle. Lembre-se, confiar em Deus é um processo. Não é algo que acontece da noite para o dia. Requer tempo, paciência e prática. Haverá dias em que será mais fácil e dias em que será mais difícil. Mas cada passo que damos em direção à confiança em Deus é um passo rumo a uma vida mais plena e livre de preocupações. Agora que falamos sobre o que significa confiar em Deus, passemos a como podemos aplicar essa confiança na nossa vida diária. A fé não é algo que guardamos apenas para momentos de crise. É algo que deve permear cada aspecto da nossa vida. Primeiro, falemos sobre a importância de viver com uma atitude de gratidão. A gratidão muda a nossa perspectiva e nos ajuda a focar no positivo em vez do negativo. Quando agradecemos a Deus pelo que temos, em vez de nos preocuparmos com o que nos falta, estamos demonstrando nossa confiança em sua provisão. A Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses 5,18: deem graças a Deus em toda situação, pois esta é a vontade dele para vocês em Cristo Jesus. Isso não significa que devemos ser gratos pelas dificuldades, mas que devemos encontrar algo pelo qual agradecer mesmo no meio delas. Imagine que você está tendo um dia especialmente difícil. Talvez tenha tido problemas no trabalho ou talvez esteja lidando com uma situação pessoal complicada. Nesses momentos, pode ser fácil deixar que a preocupação e o desânimo tomem conta de você. Mas, se você tirar um momento para pensar nas bênçãos em sua vida, por menores que sejam, notará uma mudança em sua atitude. Talvez seja algo tão simples como o sol brilhando, um amigo que lhe enviou uma mensagem de apoio, ou o fato de que você tem um teto sobre sua cabeça e comida em sua mesa. Essas pequenas coisas podem lembrá-lo de que Deus está presente em sua vida e que há muito pelo que estar agradecido. Outro aspecto crucial de viver uma vida de fé é a obediência a Deus. A obediência é uma demonstração tangível de nossa confiança nele. Quando seguimos seus mandamentos e sua vontade para nossas vidas, estamos demonstrando que acreditamos que seus caminhos são melhores que os nossos. Em Provérbios 3, 5, 6, nos é dito: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. A obediência nem sempre é fácil. Às vezes, o que Deus nos pede pode parecer difícil ou até ir contra o que nós acreditamos ser melhor. Mas é precisamente nesses momentos que nossa fé é colocada à prova. Tomemos o exemplo de Abraão, que foi chamado a deixar sua terra e sua família para ir a um lugar que Deus lhe mostraria. Abraão não tinha todos os detalhes, mas confiou em Deus e obedeceu. Sua fé e obediência foram grandemente recompensadas. Para nós, a obediência pode significar diferentes coisas. Pode ser algo tão simples como ser honesto em nosso trabalho, tratar os outros com bondade e respeito, ou dedicar tempo para ajudar aqueles que precisam. Também pode significar tomar decisões difíceis, como deixar uma situação que não é saudável ou dar um passo de fé em uma nova direção para a qual Deus nos está chamando. Além disso, é importante nos cercarmos de uma comunidade de fé. Não fomos projetados para caminhar sozinhos em nossa vida espiritual. A comunidade nos oferece apoio, encorajamento e prestação de contas. Quando nos conectamos com outros crentes, podemos compartilhar nossas lutas e vitórias, orar uns pelos outros e crescer juntos em nossa fé. Em Hebreus 10, 24, 25, somos incentivados. Preocupemo-nos uns com os outros, a fim de estimular-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vemos que aquele dia se aproxima. Em resumo, viver uma vida de fé significa manter uma atitude de gratidão, obedecer a Deus em todas as áreas de nossa vida e nos cercar de uma comunidade de apoio. É uma jornada contínua que requer esforço e dedicação.
mas os frutos de viver dessa maneira são incalculáveis. Nos dá paz, alegria e uma profunda sensação de propósito. Nesta parte, vamos abordar um dos maiores desafios que enfrentamos em nossa vida diária: a ansiedade. A ansiedade pode surgir de muitas fontes: preocupações com o futuro, problemas de saúde, dificuldades financeiras, conflitos pessoais, entre outros. É uma emoção comum, mas a boa notícia é que a fé pode ser uma ferramenta poderosa para enfrentá-la. Primeiro, é importante reconhecer que a ansiedade é uma resposta natural a situações difíceis. Você não está sozinho ao sentir-se ansioso. Até mesmo as pessoas de fé mais fortes experimentam ansiedade em algum momento. A diferença está em como lidamos com essa ansiedade. A oração é nossa linha direta com Deus. Quando nos sentimos ansiosos, podemos levar nossas preocupações diretamente a Ele. Não há problema pequeno demais ou grande demais para levar a Deus em oração. Ao nos abrirmos a Deus e expressarmos nossas preocupações, estamos reconhecendo que precisamos de sua ajuda e estamos dispostos a receber sua orientação. Como mencionamos na parte anterior, a gratidão muda nossa perspectiva. Agradecer a Deus, mesmo no meio da ansiedade, nos ajuda a lembrar suas bênçãos e sua fidelidade. Nos centra no que temos, em vez daquilo que nos falta, e isso pode aliviar uma parte significativa da nossa ansiedade. A paz de Deus é diferente de qualquer paz que possamos encontrar no mundo. Não se baseia em circunstâncias externas, mas sim em uma confiança interna de que Deus tem o controle. Essa paz pode acalmar nosso coração e nossa mente, mesmo quando as coisas ao nosso redor estão em caos. Além desses passos, é útil lembrar que a ansiedade muitas vezes vem de tentar controlar o incontrolável. Jesus nos lembra em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Portanto, não se angustiem com o amanhã, pois ele terá suas próprias preocupações. Cada dia já tem os seus próprios problemas. Esse versículo nos ensina a viver um dia de cada vez, confiando que Deus cuidará do nosso futuro. Falamos sobre a confiança em Deus, a fé e como enfrentar a ansiedade. Agora vamos aprofundar em um aspecto crucial do nosso relacionamento com Deus: a paciência e o entendimento do tempo de Deus. Muitas vezes, uma das maiores provas da nossa fé é esperar. Vivemos em um mundo de gratificação instantânea, onde queremos soluções rápidas e respostas imediatas. No entanto, Deus muitas vezes opera em um cronograma diferente do nosso. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, nos lembra: porque os meus pensamentos não são os de vocês, nem os seus caminhos são os meus, afirma o Senhor. Os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os de vocês, mais altos do que os céus acima da terra. A paciência é uma virtude difícil de cultivar, especialmente quando estamos no meio de dificuldades. No entanto, a espera tem um propósito no plano de Deus. Pensemos em alguns exemplos bíblicos. Abraão e Sara esperaram muitos anos antes de ter seu filho Isaque. José passou anos na prisão antes de se tornar o segundo no comando no Egito. E os israelitas vagaram pelo deserto durante 40 anos antes de chegar à terra prometida. Em cada um desses casos, a espera não foi em vão. Deus estava trabalhando em suas vidas e em seus corações, preparando-os para as bênçãos que viriam. Como podemos aplicar isso à nossa vida diária? Aqui estão alguns pontos a considerar. 1. Reconhecer o propósito na espera. Às vezes, Deus usa a espera para nos fortalecer, para nos ensinar algo importante ou para preparar o caminho para algo melhor. É nesses momentos de espera que nossa fé e caráter são provados e refinados. Podemos nos perguntar: o que Deus está tentando me ensinar nessa situação? Como posso crescer através dessa experiência? 2. Manter uma atitude de esperança. A espera pode ser desanimadora, mas manter uma atitude de esperança e expectativa pode fazer uma grande diferença.
Em vez de nos concentrarmos no que ainda não aconteceu, podemos confiar que Deus está trabalhando nos bastidores. Romanos 8:28 nos assegura: e sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. 3. Praticar a paciência ativa. A paciência não significa inatividade. Enquanto esperamos, podemos seguir em frente com nossas vidas, fazendo o melhor que podemos nas nossas circunstâncias atuais. Podemos continuar servindo aos outros, crescendo na nossa fé e nos preparando para o que vier. Em Gálatas 6:9, somos encorajados. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo devido colheremos, se não desistirmos. 4. Buscar o apoio dos outros. A comunidade é fundamental em tempos de espera. Cercar-nos de amigos e familiares que nos apoiem e orem por nós pode nos trazer força e ânimo. Compartilhar nossas lutas com outros nos lembra que não estamos sozinhos e que podemos nos apoiar mutuamente na fé. 5. Lembrar das promessas de Deus. A Bíblia está cheia de promessas que podem nos dar consolo e esperança enquanto esperamos. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, é uma dessas promessas poderosas. Porque eu sei muito bem os planos que tenho para vocês, afirma o Senhor, planos de bem-estar e não de calamidade, para lhes dar um futuro e uma esperança. Afirmar essas promessas nos ajuda a permanecer focados na fidelidade de Deus. É vital lembrar que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando não coincide com o nosso. Pode ser que não entendamos por que devemos esperar, mas podemos ter certeza de que Deus sabe o que é melhor para nós. Ele vê o quadro completo e tem um plano que é muito maior e melhor do que podemos imaginar. Em conclusão, aprender a confiar no tempo de Deus é uma parte essencial da nossa fé. Requer paciência, esperança e uma profunda confiança de que Deus está trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Enquanto esperamos, podemos crescer, aprender e nos preparar para as bênçãos que Deus tem reservadas para nós. Agora que falamos sobre a paciência e o tempo de Deus, vamos nos concentrar em um aspecto fundamental da nossa vida espiritual: a oração. A oração é uma ferramenta poderosa que nos conecta diretamente com Deus e é vital para construir e manter nossa confiança nele. Primeiro, a oração como diálogo com Deus. Às vezes, podemos ver a oração como um monólogo, onde apenas falamos com Deus sobre nossas necessidades e preocupações. No entanto, a oração é realmente um diálogo. É uma conversa de mão dupla, na qual não apenas falamos, mas também ouvimos. Deus quer ouvir nossas petições, mas também quer nos falar, nos guiar e nos confortar. Imagine que você está falando com um bom amigo. Você não fala o tempo todo, também escuta o que seu amigo tem a dizer. O mesmo acontece com Deus. Quando oramos, devemos reservar um tempo para ficar em silêncio e ouvir sua voz. Isso pode ser através da leitura da Bíblia, onde Deus nos fala por meio de sua palavra, ou simplesmente permanecendo em quietude e permitindo que o Espírito Santo nos guie. 2. A oração como refúgio em tempos de ansiedade. A oração é um refúgio em tempos de ansiedade e estresse. Em Filipenses 4, 6, 7 nos é dito: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando levamos nossas preocupações a Deus em oração, estamos entregando-as a Ele e confiando que Ele as conduzirá. Uma prática útil é ter um diário de oração. Nesse diário, você pode anotar suas orações, suas preocupações e as respostas que recebe. Isso não apenas ajuda você a ver como Deus respondeu às suas orações ao longo do tempo, mas também pode ser uma fonte de consolo e esperança em momentos difíceis. 3. A oração como fortalecimento da fé. A oração fortalece nossa fé.
Quanto mais oramos e vemos como Deus responde às nossas orações, mais forte se torna a nossa confiança nele. Mesmo quando as respostas não são o que esperávamos, a prática de levar nossas preocupações a Deus e buscar sua orientação fortalece nosso relacionamento com Ele. Pensemos em Daniel, na Bíblia. Apesar de enfrentar a ameaça de ser lançado na cova dos leões, ele continuou orando fielmente a Deus. Sua constância na oração não apenas o fortaleceu, mas também foi um testemunho poderoso de sua fé. Quando vemos exemplos como esse, percebemos a importância de sermos persistentes na oração, independentemente das circunstâncias. 4. A oração em comunidade. Orar em comunidade também é vital. Jesus disse em Mateus 18:20, porque onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou eu no meio deles. Quando nos reunimos com outros crentes para orar, não apenas fortalecemos nossa própria fé, mas também fortalecemos os outros. A oração comunitária pode ser um poderoso testemunho de unidade e fé. Uma maneira de fazer isso é participar de grupos de oração ou ter um parceiro de oração com quem você possa compartilhar seus fardos e orar juntos. Isso cria uma rede de apoio e lembra você de que não está sozinho em sua caminhada de fé. 5. A oração e a gratidão. Não devemos esquecer de incluir a gratidão em nossas orações. Agradecer a Deus por suas bênçãos, por sua orientação e por sua presença em nossa vida muda nossa perspectiva e nos ajuda a ver mais claramente suas mãos em nossas circunstâncias. A gratidão na oração nos mantém focados no que é positivo e nos ajuda a reconhecer todas as maneiras pelas quais Deus tem sido fiel. Em conclusão, a oração é uma parte essencial da nossa vida de fé. É nossa conexão direta com Deus, nosso refúgio em tempos de ansiedade e uma fonte constante de força e orientação. Ao desenvolver uma vida de oração ativa e constante, podemos aprofundar nossa confiança em Deus e viver com mais paz e propósito. Meus queridos irmãos, chegamos ao fim desse vídeo. Se esta mensagem falou ao seu coração, não deixe que ela termine aqui. Escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Se você decide hoje entregar suas ansiedades, aprender a esperar e fortalecer sua vida de oração. Compartilhe este vídeo com alguém que está passando por um momento difícil. Você pode ser a resposta de oração dessa pessoa. E se você tem um pedido específico, deixe nos comentários. Vamos criar uma corrente de fé e orar uns pelos outros. Não guarde essa palavra só para você. Quando Deus fala com você, é porque Ele quer alcançar mais alguém através de você. Até a próxima, com mais vídeos que fortalecerão a alma e o espírito.